Ora viva, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lance MZ442. Você de casa já sabe que segunda-feira é dia de desporto aqui na Mídia Mais TV e hoje não será diferente. Entramos em sua casa com mais um tema da atualidade. Vamos hoje falar sobre a prestação de Moçambique na janela de apuramento ao Afrobasket de 2021. Para falarmos deste tema, recebo uma das maiores referências do basquetebol dos últimos tempos, Ilídio Caifás, a quem passo a palavra e dou sim as boas-vindas. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Liana. Boa noite, senhores telespectadores. Estamos aqui para ver um bocadinho em conjunto como é que foi esta nossa prestação. É verdade. Obrigado, Ilídio, quem também junta-se a nós para este dedo de conversa em torno do basquetebol é Simão Mataveia, também uma estrela do basquete. Bem-vindo ao programa. Como é que está de saúde? Bem disposto? Sim, muito obrigado. Estou bem disposto, sim. Obrigado pelo convite. Obrigado também por estar aqui para debater um pouco, viajarmos um pouco ao longo daquilo que foi a nossa participação na janela do Afrobasket. Muito bem, muito obrigada. O Ilídio e o Simão juntam-se a nós numa edição especial, marcada então pela inauguração aqui do nosso estúdio para o programa 442. O que é que tem a dizer acerca desta mudança da Mídia Mais TV? Eu acho que, primeiro que tudo, é uma boa parceria que se faz com o Lance e acho que está uma coisa muito interessante. Eu sempre ando a advogar a junção de forças em vez de separação de forças. E quando se juntam duas entidades para fazer um produto melhor, podemos bater palmas. Simão, por favor. Sim, também acho que é uma boa iniciativa. Portanto, é um passo que está a ser dado. Portanto, é uma televisão jovem e quando dá um passo à frente é sempre uma satisfação com um cenário diferente comparativamente àquele que era no passado. Mas parabenizar também aos profissionais daqui pela forma como têm estado a crescer dentro de pouco tempo. Portanto, é uma televisão que acredito que tem um futuro promissor à sua frente. É verdade, muito obrigada. Todo este trabalho mesmo para proporcionar programas de maior qualidade para os nossos telespectadores. Antes de darmos então início aqui ao nosso debate, vamos ao encontro das notícias no nosso flash informativo. Até já. Moçambique entra com o pé esquerdo na janela de apuramento ao Afrobasket 2021 que decorre no Ruanda, na sequência da derrota diante da sua congênere de Angola, seu primeiro adversário do Grupo B. Equilíbrio foi o que se notou no primeiro quarto em que os rapazes do Índico iniciaram bem e aguentaram ao ponto de chegar ao fim desta etapa, com o placar a assinalar 16-13, depois de terem ficado os primeiros 3 minutos na liderança. Já no segundo período, Angola, que está representada pela equipa do Petro Atlântico de Luanda, impôs um ritmo mais acelerado e alargou a vantagem para 12 pontos, assinalando 40-26 ao intervalo. Angola continuou a demonstrar um jogo mais eficiente, tanto ao nível de lançamento exterior, assim como debaixo do cesto, e terminaram o terceiro quarto a vencerem por 70-43. No último quarto, a quebra física de Moçambique foi notória e a equipa técnica respondeu colocando as melhores unidades mais tempo no banco de suplentes, preservando-as para os próximos jogos, fazendo com que Angola alcançasse 87 pontos contra 58 de Moçambique no final da partida. Moçambique somou a segunda derrota na janela de qualificação ao Afrobasket 2021, desta feita diante do Senegal, 5 vezes campeão africano, 9-32 no final desta etapa. Esta recuperação continuou no último quarto. Moçambique esteve a perder por diferença de 24 pontos. No entanto, conseguiu reduzir a desvantagem para 7. Faltou tudo nessa janela. Eficiência no lançamento exterior, força debaixo das tabelas, capacidade física e, sobretudo, ritmo competitivo.
Moçambique pagou caro a fatura da paragem de 8 meses por conta da Covid-19 e desta vez caiu aos pés da seleção queniana por 62-79 e comprometeu o apuramento ao Afrobasket de 2021. Moçambique até que entrou bem no primeiro quarto, ao conseguir sair igualado a 19 pontos. Mas, 10 minutos depois, o marcador foi alternando, com os pupilos de Milagre Macome a terminarem a primeira parte com uma vantagem mínima de 3 pontos, fazendo o 36-33 ao intervalo. O terceiro e quarto período foram completamente incaracterísticos para Moçambique, que não conseguiu fazer face à maior e melhor disponibilidade física do adversário. Após terminar a terceira etapa a perder por 48-56, Moçambique viu-se sem soluções para travar o ímpeto ofensivo adversário. Daí que não foi de espantar que no final dos 40 minutos a diferença pontual fosse de 17 pontos, que espelha a diferença de atitude entre as duas equipas. Muito bem, conferimos então aquilo que foi a participação de Moçambique nesta janela de apuramento ao Afrobasket de 2021. Moçambique está inserido no grupo B, juntamente com as seleções de Angola, Senegal e também Quênia. Começo mesmo pelo Ilídio, como é que avalia individualmente cada adversário de Moçambique nesta prova? Bom, nós conhecemos Senegal já de alguns anos, já vimos Senegal jogar connosco muitas vezes, já defrontámos Moçambique como país, como seleção, assim como a nível de clubes. Posso dizer que sempre tivemos dificuldades, mas nem sempre tivemos tantas dificuldades. E, portanto, há momentos como deste africano, que nós conseguimos fazer uma diferença menor contra o Senegal do que conseguiu Angola. Portanto, é um dado a dar conta. Porquê? Porque Moçambique, quando se cinge no seu próprio jogo, quando tem a sua personalidade imposta em campo, a velocidade de execução, a entrega, enfim, a atitude, nós conseguimos jogar com qualquer adversário, principalmente com o Senegal, porque vive a base da altura e tem algumas deficiências no transporte de bola. Os jogadores não são muito dotados tecnicamente, os nossos são mais dotados que os senegaleses. Portanto, do ponto de vista da análise do Senegal, para mim é isto, e nós temos de saber que o Senegal tem sempre dificuldades em transportar a bola, tem sempre um ou dois homens que driblam bem, e esses homens têm que sofrer uma carga muito grande defensiva da nossa parte, para evitar que eles pensem e manuseiem o jogo. Na primeira parte, nós deixamos esses homens trabalhar à vontade, de tal maneira que eles conseguiram ver passes longos que deram rally-ups e isso, mas depois, na segunda parte, a atitude defensiva da primeira linha da nossa defesa mostrou o que é o Senegal, com as fraquezas todas que depois vieram ao de cima. Enfim, portanto, o Senegal é isto para mim. Bate-se melhor com Angola do que se bate com Moçambique. Em relação à equipa comecei com a segunda equipa. A primeira equipa foi Angola. Angola é um velho adversário que sempre nos ganhou por uma diferença de 20 a 30 pontos. Eu achava que nós já tínhamos ultrapassado isto, que nunca mais iríamos ter uma situação destas, de perder perto de 30 pontos com Angola. Porque, na verdade, é irrealista, não é verdade. Aquele não é Moçambique que eu conheço, que jogou com Angola. Aquele não é Angola, não é uma Angola muito forte. Não tem jogadores, tem uma mescla boa de juventude e veterania, que fizeram uma boa combinação aqui, e eles apareceram melhor que nós. Porquê? Porque eles têm uma coisa que é cultural no basquete angolar. Tem jogo muito aberto, com tiro exterior muito afinado. Não esteve muito grande coisa nesse jogo, mas já foi suficiente para bater Moçambique nas diferenças que teve. E Moçambique não jogou minimamente para ganhar este jogo, porque não abriu o jogo, afunilou o jogo, e nós não conseguimos, não temos jogadores ofensivos no interior que nos ajudem a marcar a diferença. Então isso marcou completamente o jogo. Os angolanos suplantaram-nos no jogo interior, suplantaram-nos no jogo exterior, e os resultados foram quase 30 pontos. Portanto, os angolanos fizeram o seu jogo tradicional, uns furos abaixo do habitual, e nós estivemos muito abaixo do que se era de esperar, não é? Em relação ao Quênia? Ao Quênia. Quênia é um adversário novo, que aparece na arena desportiva do basquetebol. Agora, insistiu muito aparecendo com a equipa dos Patriots, uma coisa assim a nível de clubes, e bateu o Ferreira de Maputo, não, na janela da BAL. Da BAL, sim. Era uma indicação. E no ano passado
ganhou, portanto, o CAN interno. Já era uma chamada de atenção. Sim, nós já sabíamos que este adversário vinha com tudo, estava preparado, tem alguns jogadores a jogarem fora e vivem na base da força. O que aconteceu é que é uma equipa que vive na base da força, também tem talento, lança, penetra, faz todas as coisas e tem muita força. Nós não conseguimos jogar contra equipas que têm força, porque nós tentamos colocar força e nós só temos força lá em baixo. Só que a força que nós temos lá em baixo não é uma fraqueza no ataque. Portanto, nós colocamos Maguliço e Custódio hoje, com 36, 37 anos de idade, naquelas posições, eles podem ajudaram e foram suficientemente bons, mas eles não atacam, deixaram de atacar. São dois jogadores extremamente valiosos para nós, que defendem muito, mas já não nos dão o mesmo no ataque. Então nós ficamos muito tempo a depender de jogadores que são meramente defensivos e não conseguimos municiar o jogo ofensivo numa altura em que o Kendall foi cercado de uma forma impiedosa, porque eles prepararam-se, porque Moçambique mostrou nos primeiros 2 jogos que apenas o Kendall é que marcava pontos. E logo, eles montaram um esquema para parar o Kendall, apareceu o David Canivete aqui por ali e fez um excelente jogo, mas faltou o contributo dos postes naquilo que era fazer ponto. Portanto, o Kendall foi um dos mais destacados. Foi um dos mais destacados. No último jogo já não, porque foi destacado pela luta que ele fez, mas não conseguiu vencer, porque tinha sempre double team, 2 homens sempre por cima dele. Foi muito bem preparada a tática de Quênia para defender Moçambique e depois não houve mais ninguém para além do David Canivete a reagir do ponto de vista de abrir espaços para o ataque. E depois, a nível defensivo, já estávamos muito cansados, nem defendíamos, nem conseguíamos atacar. É verdade, o Kendall foi usado à exaustão no jogo diante do Senegal e o mesmo não aconteceu no jogo do Quênia, que era o jogo mais acessível e decisivo para Moçambique. Simão. Sim, eu penso que para a idade dele, tanto foi muita carga demais, tanto foi um jogador muito usado, tanto e ao que me parece, até aguentou-se enquanto esteve bem fisicamente, ele foi-se aguentando e acabou de facto por acusar alguma fadiga já no último jogo, e com o facto de Moçambique depender muito deste jogador, e a estratégia do jogo dos quenianos foi, portanto, manusear muito o jogo defensivo, intensificava muito a defesa contra ele, ele acabou, portanto, não sendo a solução. Portanto, era imperioso que a equipa de Moçambique pudesse arranjar outras alternativas. Tivemos o Canivete, que esteve em bom plano, mas faltou alguma companhia para que o Moçambique pudesse arranjar outras soluções para atacar, porque até em termos de defesa a equipa de Moçambique conseguiu posicionar-se bem. O maior problema foi no ataque. Sim, obviamente que depois, enquanto Moçambique esteve bem fisicamente e quando jogou coletivamente, também foi conseguindo criar algum equilíbrio, mas quando começou a faltar pernas, quando começou a faltar capacidade física, a seleção de Moçambique começou a improvisar muito e individualizou um pouco o jogo e acabou, portanto, por complicar muito e acabou, portanto, não tendo soluções. Portanto, enquanto jogou coletivamente, esteve bem, mas do modo geral eu penso que, olhando para os adversários, começando pelo jogo do Quênia, de Angola, portanto, foi um jogo bem conseguido. Moçambique até entrou bem contra Angola no primeiro quarto e no segundo quarto, mas já no meio do segundo quarto, Angola, percebendo-se, portanto, da fragilidade de Moçambique, tinha consciência de que Moçambique não iria aguentar o jogo, portanto, empreendeu muito ritmo. E como sabemos, os angolanos jogam muito com a sua capacidade física e acabaram desgastando a nossa seleção, e ao segundo quarto, como eu dizia, a seleção de Moçambique começou a perder lucidez, com cansaço um pouco a mistura, e Angola, muito bem comandado por Carlos Moraes e também por o Olímpio Cipriano e o Lionel Paulo, jogadores com muita experiência, com muitos anos, muita quilometragem, portanto, no basquetebol, acabaram fazendo alguma diferença. E no terceiro quarto, Moçambique conseguiu, foi o pior período, digamos, da seleção de Moçambique contra Angola, e ficou até cerca de 5 minutos sem pontuar, e Angola foi construindo o seu resultado no terceiro quarto, e no quarto quarto foi mais ou menos fazendo gestão, até descansou as melhores unidades, que já tinha conseguido, portanto, ganhar uma vantagem e já estava a pensar no segundo jogo. Agora, em relação ao segundo jogo contra o Senegal, eu já dizia aqui no lançamento da campanha, portanto, Senegal é uma seleção que deixa jogar. Portanto, o biotipo de jogador Senegal
comparativamente ao nosso. Eles não são muito físicos, são muito altos, não há dúvida nenhuma, são jogadores com uma altura muito grande em relação a nós, mas é uma seleção que, em termos de pujança física, portanto, equipara-se um pouco à nossa seleção, e por aquilo que nós temos estado a acompanhar, portanto, os jogos contra Senegal, Moçambique sempre faz bons jogos, portanto, o adversário, para nós, um pouco que deixa jogar, joga também, mas deixa jogar. Agora, entrou a diferença pontual, a diferença de estatura dos jogadores do Senegal acabou vindo ao de cima, porque o Moçambique fazia muito desgaste defensivamente, para ganhar saldos, mas já no ataque não conseguia fazer a tal compensação. Portanto, a falta de ritmo competitivo influenciou negativamente naquilo que é o desempenho dos jogadores, na sua opinião? Sim, claramente. Será que foi o fator determinante para esta derrota? Sim, foi. Não há dúvida nenhuma. É verdade que viemos de um período longo sem jogar. Os outros também vinham do período longo. Sabemos a situação que o mundo vive da Covid, mas penso que quando se relaxaram as medidas nos outros países, eu penso que as outras seleções foram um bocadinho mais organizadas com a nossa, diga de passagem, porque tivemos mais ou menos, é verdade que os outros campeonatos também foram relaxados, mas o tempo de paragem também foi longo, quer do Senegal, quer da equipa de Angola e também quer do Quênia. Mas eu penso que o fator determinante tanto foi a condição física. O Moçambique não esteve bem, diga-se de passagem, e eu dizia que no jogo contra o Senegal, contra o Quênia, Moçambique até entrou mais ou menos bem, mas dizia aqui o Ilídio muito bem, a equipa desgastou-se muito defensivamente, mas já não conseguia ter essa capacidade de resposta para pontuar. Portanto, não é só defender que as equipas vivem também de atacar, e Moçambique teve dificuldades na pontuação, sobretudo no jogo contra o Quênia, e o Quênia também, apercebendo-se um pouco da fragilidade de Moçambique, acabou imprimendo muita agressividade, quer nos homens, sobretudo, que manuseavam o jogo de Moçambique, e Moçambique começou a ter dificuldades, de facto, e o Quênia foi construindo o resultado e acabou ganhando por uma diferença que, na minha opinião, acredito que foi muito. Portanto, para aquilo que Moçambique fez, portanto, a ideia, portanto, contra o Quênia era jogar, pelo menos tentar ganhar o jogo, e se não conseguisse ganhar o jogo, tentar perder por poucos pontos. Mas acabou-se dilatando o marcador para 17 pontos, e o Quênia, portanto, vai ter que também jogar com esta vantagem de 17 pontos. Mas eu penso que, de uma maneira geral, foi esta a minha apreciação em relação aos 3 jogos que Moçambique fez contra esses 3 poderosos adversários, e Moçambique, mesmo em forma, já é difícil jogar contra essas equipes. Agora, com a quebra que teve da condição física, tornou-se ainda mais difícil, portanto, enfrentar estes 3 adversários, que, na minha opinião, são adversários muito poderosos, e sobretudo a equipa de Angola, que fisicamente é muito mais forte, e o Quênia, que está a vir de um período longo. No passado, se nós ganhávamos o Quênia por uma larga diferença pontual, o Quênia está a investir muito no seu basquetebol. Prova disso foi o vencedor do último CAN, e ganhou a equipa de Ferroviário também nas competições entre clubes, e é uma equipa a exceção e a ter em conta. É verdade, e porque estamos mesmo a falar das causas desta derrota, vamos nesta altura saber qual foi a reação de Milagre Macome, selecionador nacional. Assumimos toda a responsabilidade, porque nós é que selecionamos os atletas, nós é que os preparamos, nós é que não fizemos o devido scouting, porque sabíamos que a equipa de Quênia é uma equipa que está em crescendo. Já tínhamos jogado na bola contra a equipa de Quênia e sabíamos que era uma equipa que estava em crescendo, estavam motivados, e eles vinham com a ambição de querer ganhar Moçambique. Hoje fomos inferiores porque a equipa não está no máximo das suas capacidades, fisicamente, e quando não está bem fisicamente e mentalmente, as coisas, o raciocínio tático desaparece. O nosso país não pode vir para estas competições sem ter feito um jogo sequer de controle, um jogo de preparação. Mas isso é responsabilidade nossa. Eu, como treinador, também tenho muita responsabilidade nisso, porque eu é que seleciono os atletas, eu é que faço o planeamento para a Seleção Nacional trabalhar, dou uma mão palmatória. Eu sou o treinador, eu é que escolho, eu é que defino as táticas, eu é que defino tudo. Por isso mesmo, assumo total responsabilidade. Eu é que sou o máximo responsável pelo fracasso da equipe. Deixem os jogadores à vontade, eu é que selecionei, eu é que escolhi, então assumo total responsabilidade para isso.
E esta foi então a reação de Milagre Macome. Milagre contesta então o fato de não terem tido um jogo de controle. E Lídio, que análise faz desta reação, da opinião do técnico? Bom, o Milagre está a mostrar sinais de hombridade, de grande humildade, o que só abona a seu favor. É um treinador com muita experiência, eu respeito muito o Milagre, porque ao longo dos anos ele tem estado a socorrer o país em muitas ocasiões, tem estado a fazer o seu trabalho à sua maneira. Portanto, o que eu tenho pena é que ele o facto de ganhar bastante no país tenha tornado o Milagre um treinador marcado pelas suas vitórias domésticas e continua a trabalhar de forma doméstica para um contexto internacional. Portanto, o jogo de controle que ele refere, ou os jogos de controle que ele refere, não creio que sejam a base para virar isto. Não é 1, 2, 3 jogos de controle que fazem a mudança dos resultados que nós teríamos. É apenas um condimento. Eu penso que o Milagre peca por duas coisas. Quando a equipa não está bem fisicamente, eu não forço os mesmos jogadores a jogar. Eu tento de todas as formas alternativas para encontrar soluções. E entro para uma dimensão motivacional extra para os jogadores. Eu tenho que motivar os jogadores a darem aquele elemento extra. E tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que ler bem as minhas táticas e ter capacidade de fazer aquilo que em inglês se chama adaptive management, gestão em função da situação que ocorre. Portanto, percebeu-se claramente que Moçambique não atirava de 3. Eu não acredito que, com o tamanho que nós temos, nós vamos para uma competição destas e não atiramos. Quer dizer, a primeira receita que eu tenho é contra-ataque, atirar, defesa muito agressiva, e eu tenho que fazer tudo isso. Mas o tiro é capaz de ser a única arma que eu tenho, não o drible. Portanto, a equipa, no basquete interno moçambicano doméstico, o drible é mais favorecido que o tiro. E isso foi levado para uma arena internacional. E um dos resultados, para mim, é que nós não conseguimos rapidamente arranjar os esquemas adequados para fazer a equipa trabalhar e garantir que nós tenhamos jogadores que atirem confortavelmente. Quando o Lídio refere aqui que não forçaria o jogador, será que optaria por colocar outros jogadores ou nem por isso? Não propriamente colocar, eu tenho que fazer uma gestão criteriosa das pedras que eu tenho. Portanto, uma coisa eu seleciono os jogadores, levo-os para lá. Quando eu os levo é porque eu tenho a certeza que eles vão ser úteis em algum momento. Eles têm potencial. Têm potencial. Portanto, no meio de tantos jogadores, eu escolho 12. Esses 12 são aqueles que eu considero que, na minha percepção, são aqueles que vão resolver o problema que eu vou ter. Mas depois, quando chega e joga-se com 8, eu fico a pensar, então está tudo bem com aqueles 8, os outros foram lá passear. Tem um lado, o nosso basquete está cheio de algumas filosofias antigas, do género, e eu só ganho quando jogo com 6 ou 7 jogadores. Se eu meter mais que 8, a equipa desestrutura, isso não é possível, então estás a treinar mal. Todos treinam, tem que haver alguma função que as pessoas têm para fazer, principalmente quando o cansaço é grande por parte daqueles 8 que tu consideras os primordiais. Então tem que ter um esquema de garantir que toda a gente tenha uma certa contribuição para a equipa. Mas ele tem esta filosofia. O que eu considero que é justo dizer-se do treinador, ele foi leal àquilo que ele faz normalmente no basquete interno. Só que está numa arena internacional, numa arena em que a competitividade é outro nível, portanto exige outro tipo de coisas, soluções que ele consegue, com as quais ele consegue ganhar aqui no Ferroviário, com Costa de Sol, ou com Ferreira da Bé, ou com o Politécnico, ou com outras equipas, mas Chaqueano Desportivo por aí fora. Essas soluções mostram-se incapazes de lhe dar as vitórias que ele tem a nível interno. Portanto, ele foi fiel ao seu jogo, só não foi fiel ao contexto. E, na sua opinião, sente que Milagre Macome tem condições de continuar no comando da Seleção Nacional? E Lídio? Essa é uma pergunta extremamente difícil. O Milagre tem que se reinventar. O Milagre tem aqui uma oportunidade para se reinventar, para analisar todo o seu percurso. Porque o Milagre vem de um percurso em que vem muitos anos de Costa de Sol, em que ele tinha um jogador que era excepcional e os outros acompanhavam aquele jogador. Então ele vem de uma cultura em que tem que confiar sempre num jogador
toda a sua vida. Chegou o momento em que ele tem que reavaliar esse processo, porque agora já não é uma questão de uma equipa como o Costa Sol, é uma equipa que é a seleção nacional, tem valores que servem a todo o terreno. É um treinador válido, é um treinador que pode ajudar a resolver o problema. Muitas vezes aquele que identifica o problema poderá estar em condições de o resolver. Agora, não sei se o contexto atual recomenda que ele próprio continue à frente da equipa. Eu havia de o aconselhar a ele próprio a reconsiderar, uma vez que ele pode começar uma nova etapa da sua carreira. E não afundar-se na próxima janela de fevereiro. Portanto, o treinador Milagre tem que ser protegido, para mim. Tem que ser protegido pelo valor que ele tem, porque ele foi fiel a todo momento à sua filosofia, à sua forma de funcionar. A filosofia que não funciona no contexto internacional. Então, ele reavaliando, volta a ser útil, volta a ser valioso para a seleção de Moçambique. Simão, por favor, a mesma questão. Bom, é um pouco difícil falar desta situação, mas vou tentar enquadrar aquilo que é a minha linha de pensamento. Portanto, o meu fio de pensamento. Dizia, portanto, a dinâmica do jogo do basquetebol hoje em dia, com muito contacto, há muito desgaste físico e por aí fora, e não se recomenda um jogador fazer 10, um quarto, 12, 13 minutos sem ficar para fora. Portanto, é preciso que se faça essa gestão. O jogador tem que entrar de vez em quando, ficar para fora, portanto, mas em algum momento não é isso que acontece. Portanto, normalmente desgastamos muitas melhores unidades, por mais que o jogador esteja a produzir e esteja em condições, recomenda-se que venha cá para fora para descansar, que é para fazer gestão do próprio jogador, com o risco de poder desgastá-lo depois, porque o jogo de basquete, como eu dizia, é um jogo com muita dinâmica, que requer muito esforço defensivo, que o jogador corre. Agora, eu penso que isso também foi um dos grandes problemas dessa seleção. Jogou muito condicionada a seleção, à espera que sempre fossem os mesmos jogadores a resolver o jogo. E isso foi, em algum momento, fatal. E veja que no jogo contra a equipa do Quênia, é que foi visível isso, o nosso melhor jogador não teve capacidade suficiente para aguentar, se calhar já vinha com um pouco de cansaço dos jogos anteriores. Agora, é importante também que na escolha dos jogadores que se tenta fazer um equilíbrio, de modo a preparar a equipa para que a equipa tenha soluções, porque o que nós estamos a ver na seleção de Moçambique, portanto, a nível de jogo exterior, a equipa tem jogadores com capacidade para interpretar esse jogo, mas portanto, não se privilegia, portanto, esse jogo interior. Jogamos muito para dentro de cesto e temos visto que as outras seleções, em termos de estatura, são muito mais altas que nós. Temos muita dificuldade para jogar ali embaixo de cesto. Isso faz com que os jogadores também, os poucos que nós temos altos, desgastem-se muito. Portanto, temos o Custódio, que já está um pouco mais, já não tem a mesma frescura física em termos de coisa, não porque não esteja a dar, mas em termos já não é um jogador jovem, o próprio Magolice. Portanto, temos jogadores muito bons cá fora e jovens que podiam ser muito bem aproveitados, porque o Moçambique não pode viver um pouco dos mesmos jogadores. Portanto, tem que se começar também a criar uma aposta, motivar os jogadores também para que efetivamente possam dar resposta a este tipo de jogo. E aquilo que eu vi também como fraqueza da seleção foi mais ou menos a componente defensiva. A equipa tem que defender mais, tendo em conta que a equipa não tem a mesma estatura que as outras seleções têm, tem que intensificar muito o jogo defensivo, sobretudo nas primeiras linhas. Isso pode permitir que a equipe, como é mais rápido, como é tecnicamente boa, possa chegar mais cedo, portanto, ao ataque e, em alguma situação, possa aproveitar situações de superioridade numérica, 2-1 e 3-1, porque nota-se que o Moçambique, quando joga o ataque pausado, ela por ela, tem muita dificuldade, porque os outros jogadores têm uma estatura muito grande e quando a equipa também não consegue fazer o jogo exterior, dificilmente ali embaixo consegue fazer o seu jogo. Mas eu penso que ainda temos mais 2 meses e não são muitos, são poucos, parece longe de fevereiro, mas é daqui a nada. 2020 já terminou praticamente. Tudo é possível, é verdade que temos uma desvantagem muito grande, é preciso realçar aqui que o nosso maior adversário vai continuar a ser o Quênia. Portanto, com Angola vamos ter dificuldades, não que não possamos ganhar Angola nem o Senegal, mas ficou claro aqui nesta janela que o nosso adversário tem que ser focado mesmo na equipa do Quênia, porque é o adversário mais ou menos em termos de ranking também que se equipara a nós, mas é preciso perceber que a equipe do Quênia também olha para nós como outsider, portanto é preciso também ver se podemos conseguir fazer uma preparação muito melhor cuidada para que efetivamente a equipa em fevereiro possa ter capacidade suficiente para dar uma resposta melhor do que aquela que deu, porque efetivamente
agora a seleção não estava muito bem preparada. Mas é preciso capitalizar o que é que foi bom para esta seleção e tentar manter e também tirar ilações desta participação para que no futuro a seleção possa estar muito melhor, porque uma seleção de Moçambique muito melhor é capaz de se calhar até surpreender, mas afigura-se muito difícil, portanto, o cenário de Moçambique na próxima janela, porque vai estar muito pressionado, porque também, mesmo que tivesse ganho, portanto, era imperioso que ganhasse pelo menos um jogo, mas com o fato de ter perdido os 3 jogos, fala-se que os jogos vão ser cá em Moçambique, obviamente se for cá, se calhar ainda bem, mas é preciso fazer um trabalho de casa muito importante para que efetivamente Moçambique possa ter estofo suficiente para conseguir superar os adversários, que os 17 pontos com a equipa do Quênia são muitos, portanto ainda que tivéssemos perdido o jogo por pouca diferença, agora 17 pontos e o Quênia vai capitalizar isso, vai querer jogar contra isso, mas ainda está em aberto, isto pode ser que a seleção com um trabalho mais profundo e com um pouco mais de intensidade, a seleção de Moçambique pode dar uma resposta melhor do que aquela que nós vimos. Uma resposta positiva, não é? Muito bem, Lídio Caifás, mesmo em jeito de últimas considerações, que TPC fica então para a seleção nacional, para a próxima janela de apuramento? Olhar para a próxima janela de apuramento como uma oportunidade para nós restabelecermos a nossa honra. Portanto, não ficou bem para ninguém. Ninguém em Moçambique está satisfeito com isto. Os jogadores estão claros disso. Primeiro, os jogadores têm que assumir responsabilidade individual na sequência do que viram. Não justifiquem em torno do Covid, não tragam essa justificação, porque Covid está a afetar o mundo todo, não Moçambique. Todas as seleções. Portanto, todas as seleções estão e alguém está-se a preparar melhor que nós. Portanto, a nível individual, os atletas têm que se aprimorar. Não pode haver situações de jogadores que, por qualquer razão, não se apresentem aos treinos. Isso não pode acontecer nunca mais no país, não faz sentido. Isto também desorganiza a equipa como um todo, não é? Porque depois começa a haver problemas dentro da própria equipa, porque alguém não treinou o suficiente e outros que treinaram. Enfim, é uma coisa que desestabiliza mais do que a gente imagina. Portanto, não pode haver isso, tem que haver disciplina. E depois trazer a prova para Moçambique. Este é um tempo que tem que ser feito, tem que ser em Moçambique, a conversa em torno disso. Acho que a Federação depois vai anunciar como é que isso vai ficar, não sei, tenho estado em conversa com algumas pessoas que tomam decisões e eu acredito que há de ser trazida para Moçambique a prova. E se for assim, que seja, e nós vamos conseguir tirar isso. Eu espero que todos nós, moçambicanos, assumamos que é a nossa hora de impor a nossa honra. Somos um país de basquete mais antigo que o Quênia e não vamos deixar que o Quênia se nos suplante só porque teve inspiração ou porque nos últimos anos trabalhou mais. Vamos recuperar o tempo e vamos ultrapassar o Quênia. Eu ainda digo mais, nós vamos pensar no Quênia, mas vamos pensar no Senegal, porque o Senegal é o único do grupo que já está apurado. O Senegal pode vir um bocadinho mais fragilizado, porque não vai precisar de mandar as suas melhores pedras. O único problema é garantir que nós ganhemos o Senegal. Para mim, são 2 vitórias, é bater o Senegal e bater o Quênia. Nós tivemos aqui uma fase preliminar para o outro campeonato, em que nós tivemos 3 jogos aqui, ganhamos 2 e perdemos 1. Fomos para fora, fomos para o Senegal e perdemos 3. Agora chegou a vez, trocou-se a ordem, perdemos 3, vamos ganhar 2 cá. Eu continuo a pensar que é possível bater o Senegal. Não sei porquê, já estive em várias ocasiões como Presidente da Federação, uma ocasião muito clara que quase batemos o Senegal na Argélia. Eu não me esqueço disso. E eram jogadores muito melhores do que estes que estão aqui no Senegal. Então é apostar mesmo na seleção do Senegal. Está connosco, a solução está connosco. O Senegal há de vir relaxado e nós vamos ter que aproveitar dessa fragilidade do Senegal. E sei que o Quênia não tem capacidade de jogar com o Senegal, como nós temos. Portanto, há aqui um conjunto de situações que podemos tirar alguma vantagem. E de resto, portanto, a Federação vai fazer o seu trabalho. O Presidente da Federação está presente lá em Kigali, presenciou pessoalmente isto, ganhou conhecimento sobre o que é o basquete masculino nesta dimensão africana. Eu acredito que ele vem muito mais motivado para fazer as rupturas que é preciso fazer as mudanças que é preciso fazer para dar a esta equipa aquilo que ela precisa no processo de preparação até o momento da competição, para que não haja nenhuma desculpa de parte de ninguém e a nossa honra seja novamente levada. Muito bem, muito obrigada, Lídio Caifás e Simão Matavai. Infelizmente o tempo já nos foge. Nesta altura vamos sim conferir um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de instantes com mais informação desportiva. Até já.
Os assuntos que marcam a atualidade do país, sobretudo os de vertente política, são debatidos aqui no Grande Fórum todas as segundas-feiras, quando são 20h30. O SUF Momad não é uma capulana para ser comprada. Eu acho que a prioridade vai para a paz. Eu penso que para alguns segmentos sociais esse cancelamento chega a ser criminoso. Todos os assuntos que marcam a atualidade você compreende aqui na análise dos nossos convidados de luxo e que representam várias forças vivas da sociedade. É segunda-feira, é 20h30, aqui na Mídia Mais TG. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! A Mídia Mais TV apresenta Extreme Fighting Championship com os maiores guerreiros de África. Não perca! Uma decisão política na Inglaterra. Uma guerra económica entre os Estados Unidos e a China. Ou uma explosão na Somália. Hoje, todos os acontecimentos impactam no mundo. A globalização eliminou as fronteiras. Porque você merece. A Mídia Mais traz a melhor análise do que acontece no estrangeiro. A reação dos árabes ao mundial em relação à posição tomada pelos Emirados é prejudicial para os próprios palestinos. Não consigo ver uma possibilidade real de virem a aceitar a coabitação dentro de um mesmo Estado. O governo dos Estados Unidos considera que a Venezuela está a traficar petróleo. Não são questões de segurança e estabilidade que são as mais importantes no momento atual. Naturalmente, estamos a tratar com grupos terroristas. Numa altura em que sair de casa em busca de serviços ou produtos ficou perigoso devido à pandemia da Covid-19, eis que Nuno Anselmo criou a solução nas plataformas digitais. Veja qual no programa da TV Surdo desta semana. Até lá. Estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos à segunda e última parte do nosso programa. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe que para acompanhar-nos é muito simples, estamos na posição 10 da TV Cabo e TMT 706 da DSTV. Nós vamos inaugurar a nossa segunda parte com a rubrica Estrelas do Desporto. Para si que não sabe, é neste espaço onde desfilam os melhores atores do desporto moçambicano. Sem mais delongas, vamos já a seguir conhecer a nossa estrela do desporto desta semana.
Olá Moçambique, sejam todos muito bem-vindos à rubrica Estrelas do Desporto. Hoje teremos então a oportunidade de conhecer a história de mais um atleta moçambicano. E conforme podem ver, vou pedir ao Cash para fazer aqui uma imagem, um plano aberto. Estou mesmo numa pista. E de certeza que você de casa já deve imaginar que a nossa estrela de hoje é, sem sombra de dúvidas, um atleta que está inserido então no desporto motorizado. É isso mesmo. Vamos conhecer a história de um piloto de grande referência aqui no nosso país e que recentemente participou então do Rally Dakar, o maior campeonato de rally do mundo. Também está inserido no mundo do negócio. Enfim, tudo isso e muito mais, você de casa vai poder conferir já a seguir. Descubra então quem é a nossa estrela do desporto desta semana. O piloto moçambicano Paulo Oliveira é sim a nossa estrela do desporto desta semana, a quem passo a palavra e dou as boas-vindas. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, um bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e ser intitulado como o desportista da semana. A estrela da semana. O céu está nublado, a temperatura não está lá muito boa, mas o Paulo está sempre a treinar. Isto não é um obstáculo, não é um impedimento. Não, tal como dizia há bocado, não podemos ter estas frescuras, não é? Nós, quando vamos para as corridas, temos que apanhamos ambiente de sol, apanhamos ambiente de chuva, nublado, muito calor, muito frio, gelo, portanto temos que treinar em todas as condições, portanto não é obstáculo hoje este tempo. E qual é a estação mais difícil, podemos considerar assim? Posso dizer que esta é mais fácil, está fresco, cai uma chuva, o que não faz levantar muito pó, para nós torna-se menos perigoso em corrida. Começando pelo equipamento, fundamental é capacete, depois, devido às horas e às longas horas, luvas, não tem proteção, mas vai proteger a palma das mãos. Eu nos treinos utilizo uma proteção de pescoço, em que utilizo uma diferente, mais rígida, nas corridas, mas esta aqui é algo que eu utilizo aqui para a proteção do pescoço e para que o capacete não obrigue a parar no caso de cair e de poder ter alguma lesão no pescoço. Óculos, que é o normal, para que não possamos levar com pedras, areia, com a chuva, com tudo isto. As botas, umas botas especiais também para... Estas são botas especiais? São botas especiais, botas mesmo para corrida. Depois, debaixo destas calças, que podemos escolher a cor que quisermos, é uma questão só de gosto. Temos proteções para joelhos, em que chegam até aqui, e temos depois toda uma parte de couraça, em que protege ombros, braços e também a coluna para protegermos. Utilizamos também uma cinta para que nos possamos reforçar a coluna e não, depois a seguir a estes impulsos, possamos também não sofrer muito a coluna. A moto que eu utilizo é uma marca, passando a publicidade, que eu corro há muitos anos, que me dá confiança, que é a KTM. E é uma moto de 350 cm3. Não é a mesma moto que eu corro, é uma moto diferente. Eu corro normalmente as corridas são feitas com 450 cm3. Qual é a diferença destas motos? A diferença é depois a potência do motor. A outra é 450, é um motor maior, portanto dá um pouco mais velocidade. É verdade, já teve algum acidente que lhe marcou? Já. O último grande acidente que eu tive, em que pensei desistir de motas durante uma hora, tive um traumatismo craniano. Parti 5 costelas e parti ombro com luxação e tive 4 meses de recuperação. Paulo Oliveira está inserido no mundo empresarial. Como é que descobre esta paixão pelo desporto motorizado? Bem, a paixão do mundo pelo desporto motorizado vem antes que o mundo empresarial, só que venho de uma infância humilde, em que não tinha também muitas possibilidades para fazer um desporto desta forma, porque tive que trabalhar primeiro. E evidentemente que no início, depois de empresário,
também não tinha tempo, portanto depois aqui falta o tempo e também faltava também o dinheiro. E ao longo da vida nunca fomos reunindo as condições necessárias. Ora, as empresas iam crescendo e o tempo ia faltando. Já havia um pouco de dinheiro, mas continua a não haver tanto tempo. Chegámos, mas continuei sempre a praticar depois do meu início do empresariado, e assim comecei a ter alguma verba disponível, comecei a praticar e comecei a dar de uma forma amadora. Muito bem, Paulo Oliveira encontra-se em Moçambique, em concreto a capital, não é, Maputo, há cerca de 10 anos. Como é que é com a família, como é que é o dia-a-dia do Paulo Oliveira? Para mim é um privilégio morar onde eu escolhi, portanto, e representar aquilo que eu escolho. Poderia escolher Portugal, poderia escolher Moçambique. Acho que Moçambique precisa mais daquilo que eu possa dar. Tenho parte dos meus negócios, porque deslocalizei muito daquilo da minha atividade profissional para cá, portanto é cá que eu faço 90% da minha vida. É verdade. E que palavra usaria então para definir a sua família? A minha família é o meu suporte. A minha família é quem me dá o apoio. São eles também os responsáveis por eu estar aqui hoje, porque sem o apoio deles não conseguiria estar. O apoio moral, o apoio psicológico, o apoio depois de que alguém precisa de tratar das coisas, e estando eu aqui dedicado, é preciso que alguém as faça. E com todo o carinho dado pela família, com todo este suporte, é possível eu ter uma melhor prestação. E olha, um passarinho verde contou-me aqui que o Paulo Oliveira não tem filhos. Para quando um Paulo Oliveira Júnior para dar continuidade ao seu legado? Vai ser difícil, eu estou casado há 20 anos. Estou casado há 20 anos e não veio. Mas na substituição dos filhos tenho os meus sobrinhos que adoro. Todos eles, os três, gostam de esportes motorizados e não de 2 rodas, mais de 4 rodas e de carros, e eu acho que eles também podem vir a dar continuidade, apesar de não ser na moto de 2 rodas, que eu tentei já puxá-los, mas eles são sentem-se mais seguros nas 4 rodas. Muito bem, mesmo para fechar, uma mensagem aos seus fãs, admiradores do Paulo Oliveira. Bem, a mensagem que eu posso passar é que sejam persistentes, com foco, com trabalho e com determinação. Nós conseguimos sempre chegar aos nossos objetivos e que não desistam dos vossos sonhos, que é aquilo que nós fizemos e que estamos a tentar lá chegar e já, pelo menos já conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. Muito bem, muito obrigada, Paulo Oliveira, e assim colocamos o ponto final, assim é que é, a rubrica Estrelas do Desporto. Para a semana nós estaremos de volta com mais novidades. Não te perca de vista. E assim foi a nossa rubrica Estrelas do Desporto com o piloto moçambicano Paulo Oliveira. Desde já, o nosso muito obrigado então por ter recebido a nossa equipa e por ter partilhado um pouco da sua história com o nosso país. Nesta altura, recebo mais uma estrela, não é do desporto motorizado, mas sim de hóquei em patins. Spiros Escolucci é o meu convidado, jogador e treinador de hóquei em patins. Bem-vindo ao nosso programa, pode saudar os nossos telespectadores. Boa noite, obrigado. Mais uma vez, Média TV, pelo convite. E, pronto, é uma televisão nova, mas vem com muita dinâmica. E muito obrigada. Cumprimentar também os telespectadores lá em casa, que eles é que são o nosso suporte. Se eles não veem em casa, nós não temos que fazer nada aqui, não é? É verdade. Muito bem, Moçambique consta na lista dos 10 melhores países a nível mundial nesta modalidade. Qual é o segredo, então, para esta vitória? Hoje é assim, eu penso que é mais talento do que trabalho. Internamente nós trabalhamos muito pouco e isso é mau, mas é o que eu não me canso de dizer, que
O moçambicano é talentoso para tudo o que faz. Então, é muita garra, é muita determinação, é saber entender que o nosso povo precisa disto de nós e a gente tenta dar o que pode e o que não pode. É verdade. Muito bem. Este sábado, ou melhor, sábado passado, foram sim realizadas eleições na Federação Moçambicana de Hóquei em Patins e o candidato Enias Júnior venceu com um total de 8 votos contra 3 de Nelson Costa. Como é que foram estas eleições? É sabido que o elenco de Nelson Costa não está satisfeito com o resultado. O que poderá ter acontecido ou causado esta insatisfação? Pronto, eu vou tentar ser direto, curto e breve, como sempre sou, e verdadeiro. Para começar, nós, portanto, porque eu fazia parte do elenco do Nelson Costa, ou faço, não temos nada contra o candidato Enias Júnior, não temos nada contra mesmo, por acaso tivemos a oportunidade de conversar com ele, é uma pessoa que me pareceu uma boa pessoa, que não temos nada contra ele, quer dizer, mas tem um porém, nós sempre andamos ultimamente atrás de alguém que entendesse muito da modalidade, porque a gente sempre defendeu ou aceitou que viessem pessoas que entendiam um pouco do hóquei e sempre houve muita anomalia e as coisas não andavam exatamente por causa disso. E nós agora fizemos um trabalho de base, convencemos e incentivamos as pessoas das outras províncias do país a fazerem associações, algo que foi feito, e no final das contas a gente viu algo estranho, que não aceitaram filiar as associações. Primeiro o presidente cessante, que é o senhor Nicolau Manjate, foi a primeira pessoa a dizer que não aceitava porque não queria ser preso. Eu não entendo porquê, porque é algo muito normal. O associativismo é uma coisa que faz evoluir o país como tal. E simplesmente ele não aceitou, indicou-nos ao antigo presidente da Assembleia da República, o senhor Lucas Chachino, e disse-nos a mesma coisa, que não podia afiliar as associações. Prontos, fomos lá ao escrutínio e quando chegamos lá deparamos-nos com anomalias. Prontos, para começar, eu penso que nós temos órgãos cá em Moçambique de Estado que tinham que estar lá a vigiar essas coisas e nós não vimos, não haviam pessoas com credenciais e deu no que deu. Voltaram a votar membros fundadores, que é totalmente contra a lei, porque já diz a lei de desporto que não votam pessoas individuais. Portanto, não foram eleições justas e transparentes, na vossa opinião? A meu ver, e de muitos joquistas, aliás, na sua maioria, que estávamos lá, atletas de seleção, alguns praticantes ainda, ninguém saiu satisfeito porque sentimos como se o hóquei tivesse dono. O hóquei é nosso, nós é que fazemos todos os dias e de repente temos pessoas individuais que não aparecem aos treinos, não aparecem aos jogos, quero dizer, não dão nada pelo hóquei em si e na hora de tomar decisões eles é que fazem. Nós só esperamos que o governo esteja a ver estas coisas, porque não se faz desporto assim. Se a gente deixa de praticar desporto, o desporto morre, de certeza, porque nós é que estamos a fazer o desporto acontecer. É verdade, o elenco do Nelson Costa submeteu uma carta, um pedido, neste caso, para suspender, então, o processo eleitoral. Sim, Até que ponto se encontra este processo? Já tem alguma resposta? Pronto, nós submetemos, ou vamos submeter à Secretaria de Estado, porque depois de sábado, ficamos todos com as cabeças fora do lugar, porque é algo muito chocante mesmo, é algo de outro mundo. Portanto, extravasaram a lei e não pode ser assim. Eu tenho a minha casa, tenho as minhas leis dentro de casa, mas eu tenho
que obedecer às leis do Estado, que na lei de desporto diz, e é clara a lei de desporto. Portanto, era preciso observar o perfil de cada candidato e essas coisas que parecem pequenas, mas que, para começar, normalmente, se for um agente desportivo, o candidato, é bem melhor. Então, é preciso sentarmos e revermos isso, porque nós que fazemos a modalidade, nós não estamos satisfeitos com isso. É verdade, nós vamos tentar nas próximas edições trazer também um membro da lista A, não é? Vamos tentar com mais tempo então alongar aqui o nosso debate. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Já agora, o hóquei em patins é considerada uma modalidade de elite ou não? Para quem quiser então participar ou praticar esta modalidade, como é que pode fazer? Pronto, portanto, é considerado uma modalidade de elite pelos ganhos internacionais, em termos de seleções, não é? Coletivas, não é assim? O hóquei tem trazido muitos ganhos para o país, por isso é considerada a modalidade de elite, mas... Ou seja, qualquer um pode participar ou não? Qualquer um pode participar, temos escolas de patinagem, infelizmente vamos voltar a funcionar agora, uma vez que o governo autorizou que a partir do dia 15, não é? Já podíamos retomar a atividade. Então já estamos em tempo de retomar e alguns clubes estão se a organizar para retomarem as atividades. Qualquer um pode participar, até porque há uma exceção em alguns clubes, não é? Portanto, é o desportivo que tem uma escola mais organizada agora do hóquei e eles cobram um valor mensal por causa dos custos que vão tendo com alguns trabalhadores, não é? Mas para quem não tem, as portas não são fechadas, não. É uma coisa mesmo de família, que albergamos a toda a gente e temos feito o nosso hóquei assim. É verdade. Spiros, mesmo para fechar, beijinhos e abraços, bem rápido, lá para casa. Para quem é que deixa? Beijos à família, porque a família tem que ser o nosso suporte. E obrigado à televisão mais uma vez. Obrigada a nós, Spiros. E é com o hóquei em patins que nós colocamos o ponto final à presente edição do programa 442. Obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência. A próxima semana nós estaremos de volta à mesma hora e no mesmo canal que dá sempre mais, a Mídia Mais TV. Boa noite.